Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com você, que está em Josué, capítulo 1, e o verso de número 6. Quero compartilhar com você. Josué, capítulo 1, e o verso de número 6. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Leia o verso 18. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo o que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Antes de você sentar, olhe carinhosamente para a pessoa que está próxima a você, dê um sorriso para ela e diga assim: seja forte e corajoso. Agora fale para você mesmo, apontando o dedo assim, e diga: seja forte e corajoso. Podeis sentar. Queridos, recentemente eu ouvi um pai e vi também ele olhar para o filho depois de uma queda no patinete e dizer para ele: levanta, menino, para de chorar, seja forte e corajoso. Agora, imagine você ouvir Deus falando para um homem de quase 80 anos, dizendo para ele: seja forte e corajoso. Para nós entendermos, precisamos ir para o contexto. É um dos momentos mais decisivos da vida de Josué e de todo o povo de Israel. Depois de quase 500 anos, eles estão bem pertinho da terra da promessa. Eles estão a poucos metros de pisar na terra da promessa. Mas eles tinham dois problemas. Primeiro problema: a terra estava cheia de inimigos, de adversários, cananeus, heveus, fariseus, jebuseus, tudo que é Zeus habitava a terra. O segundo problema era a dúvida concernente à liderança de Josué. Josué aparece aqui no texto como uma pessoa com medo, indecisa. E aquela terra ainda era habitada por descendentes de gigantes. Observe o texto. Se você ler com calma na sua casa, 4 vezes, só neste capítulo, nós ouvimos Josué ser exortado 3 vezes por Deus: seja forte e corajoso. E uma exortação, que é a última que eu li, vem do próprio povo, que é liderado por ele. É o povo olhando para o seu líder e dizendo: seja forte e corajoso. Querido, essa exortação que Deus dá a Josué
que é um momento decisivo para a sua vida e para o povo de Israel. É o caminho da vitória. E é o mesmo caminho da vitória para a minha vida e para a sua vida. Repita novamente comigo, diga: seja forte e corajoso. Agora, inicialmente, nós precisamos entender de que força, de que coragem Deus está falando. Quando pensamos em alguém forte, nós imaginamos que é a qualidade de alguém dotado de força. E o que é a força? A força básica de um indivíduo é a força física, é a força emocional, é a força mental, é a força intelectual, é a força moral. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E disse ao homem: domine sobre todas as coisas, governe a terra. Então o homem, eu e você, e a mulher que foi criada à imagem de Deus, porque Deus criou o homem, macho e fêmea, Deus já deu a nós força. Só por essas razões, a gente já deveria acordar de manhã cedo com Deus, falando ao nosso coração: seja forte e corajoso. Mas Deus não está falando simplesmente dessa força humana que todos têm. Quando Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, Ele está falando de uma força maior. Ele está falando de uma força sobrenatural. Ele está falando da força espiritual, que o mundo não tem, mas nós temos, porque nós já temos um encontro e uma aliança com Deus. Escute bem, quando Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, Ele está dizendo: te lembra, Josué, de tudo que você tem, além da tua capacidade natural como comandante, você tem algo mais. Você foi eleito, você foi redimido, você é filho de Abraão, você tem a bênção que eu prometi a Abraão, você é um povo escolhido para a minha glória, para proclamar o meu juízo sobre estas nações. E eu levantei este povo para preparar a vinda do meu filho, o Messias que virá. Escute uma coisa, amado. Quando você lê Josué capítulo 24, verso 1, você vai ler Josué falando no final da sua vida um resumo de tudo isso. Quando ele conta toda a história, como Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, e como Deus transforma Abraão e toda a sua geração e descendência, porque eles são eleitos e escolhidos por Deus. Agora escute, nós também, semelhante a Josué, nós fomos chamados por Deus, eleitos por Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe, queridos, foi esta oração que Davi fez no Salmo 51, verso 10, quando ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus está dizendo: Josué, eu já criei no teu coração um coração onde eu habito, um coração puro, um coração renovado. Eu habito dentro do teu coração. Segundo lugar, quando Deus diz: Josué, ser forte e corajoso, Ele estava falando do seu chamado específico para liderar o povo de Israel. Josué foi chamado no capítulo 31, no verso 3 e no verso 23 de Deuteronômio. Quando Moisés está se despedindo, Deus chama Josué e Moisés na porta do cenáculo. E então Deus fala para Moisés: Moisés, acabou o teu tempo, agora chegou a vez de Josué. E depois de Deus dar as últimas orientações, Deus fala para Josué: Josué, ser forte e corajoso, porque eu estou te chamando para liderar o meu povo.
e tu vais fazer o meu povo entrar na terra da promessa. Quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, Deus está dizendo, te lembra do teu chamado, te lembra do propósito que eu dei na tua vida. E sabe, queridos, às vezes nós nos sentimos fracos, menosprezados. Você sabia que até o apóstolo Paulo tinha essa crise? 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e verso 10. O grande Paulo, quando ele se comparava com os outros apóstolos, olha o que ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não importa o seu tamanho, não importa a sua origem, não importa a sua raça, não importa a sua caderneta de poupança. Se Deus te chamou, se você tem um chamado, Deus vai fazer com que o chamado seja cumprido na sua vida. Então, seja forte e corajoso. Mas tem mais. Josué, ele recebeu a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Ali na frente do tabernáculo, Moisés ungiu, e ele foi cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O nosso congresso é Congresso Brasileiro de Homens marcados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Quem tem a marca do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz, no qual vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Deus está dizendo, Josué, seja forte e corajoso, porque minha unção está sobre você, o meu poder está sobre você, tudo que você precisa já está dentro de você. E sabe, queridos, Romanos 8, 26, a gente tem que ler todo esse texto, todo dia antes de acordar, depois de acordar. O texto diz, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Repita comigo, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, a unção do Espírito de Deus. Levante as suas mãos, deixa Deus falar o teu coração nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que o diabo andou falando para você durante esse período da tua vida, mas Deus está dizendo, como disse a Josué, não importa se você tem 10, 20, 30, 40 ou 80 anos, talvez você diga, acabou a minha vida, acabou nada. Deus está dizendo, seja forte e seja corajoso. Quando Deus diz, seja forte e seja corajoso, é interessante, porque isso não está nesta ordem aleatoriamente, não. É porque você não consegue ser corajoso sem ser forte. A própria psicologia ensina isso. Por quê? Porque a coragem é a projeção e a perspectiva que você tem da vida e do mundo, baseado na força que você tem. Pouca força, pouca coragem.
nenhuma força, nenhuma coragem. Muita força, muita coragem. A minha força projeta a minha coragem. Quando Deus diz para Josué: Josué, você é forte, você tem a minha presença dentro da tua vida, então você tem que ser corajoso. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e profetiza para ele, diga: não existe outra atitude na vida do crente, se ele tem força da salvação, da graça, do sangue de Cristo, do poder do Espírito Santo, então ele tem que ter coragem. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: coragem, 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 coragem. A Bíblia diz que no amor de Deus não existe medo. E nós podemos entender o medo como um medo real. O medo real é quando eu tenho uma perspectiva real da vida. E eu tenho um mecanismo natural criado por Deus, que se eu olhar aqui abaixo, e se isso aqui fosse 10 metros de altura, naturalmente eu sentiria medo. É o medo real. Porque eu não sou passarinho para voar. E eu tenho que pensar 2 vezes antes de me atirar. É um mecanismo de defesa. Agora, existe um medo existencial. O que é o medo existencial? É quando o teu existir passa a ser atrapalhado pela visão distorcida que você tem da sua força. Então você não conhece a sua capacidade. Você não conhece o mundo que você tem dentro de você. E você é diminuído pelas pessoas que dizem: você não pode, você não tem capacidade, você não pode falar, você não tem condições, você é um zero à esquerda. E você vai entronizando isso. Existe o medo como fobia. Fobia de andar de avião, fobia de casar, fobia até mesmo de pegar um elevador, fobia de conviver com as pessoas. Agora, existe o medo satânico. No meio de tudo isso, ainda tem o diabo para te apavorar. Terror noturno, a peste que assola o meu dia, os demônios que causam pavor à tua alma. Agora eu quero profetizar em nome do Senhor. Levante as tuas mãos. Eu quero orar para que todo medo saia hoje da tua vida. Levante as suas mãos. Diga assim: eu tenho a força de Deus, eu tenho a força do Senhor. O Espírito Santo está na minha vida. Então profetiza para você mesmo. Diga: toda covardia, todo medo, sai da minha vida, porque eu tenho a presença de Deus. Sabe, queridos, o medo te atrapalha a conquistar, como estava travando a Josué. E é por isso que Deus está dizendo a um comandante, a um substituto de Moisés. Imagine eu. Deus está dizendo: rapaz, não tem outra saída, é você mesmo. Eu confiei em você. Os medrosos não podem lutar. Quando você vê Deuteronômio capítulo 20, verso 8, o texto diz: e os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também, porque o medo pega. Um marido medroso vai produzir uma esposa medrosa, filhos medrosos, um pastor medroso vai gerar uma congregação medrosa. Por quê? Porque o medo pega. Escute uma coisa: Deus ordenou que Gideão liberasse da guerra contra os medianitas todos os medrosos. Se você ler capítulo 7, verso 2 e 3 de Juízes, diz que dos 32 mil, voltaram 22 mil medrosos. Sabe, queridos, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Não é que você não tenha força para conquistar.
Não é que você não tenha talento para conquistar. Não é que você não tenha capacidade para vencer. Mas é o medo que está te travando. É o medo que está te bloqueando. Mas eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Deus colocou essa mensagem no meu coração, primeiro para mim, para depois transmitir para você. E eu quero profetizar para você: seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Na Bíblia, 365 vezes, uma frase para cada dia: não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. Fala para o teu irmão que está do teu lado: não temas, não temas, não temas. Seja forte, forte, forte. Escute uma coisa: quando você vai no médico e você diz, está aqui uma médica, e você diz, eu estou fraco, o médico vai te dar uma injeção, uma vitamina, um complexo, para você ficar forte. Mas com Josué foi diferente. Deus não deu nada não. Deus ainda ralhou, brigou. Deus diz: seja forte, levanta a cabeça, põe de pé, assume a postura de macho, de general, de comandante. Por quê? Porque Deus não tinha que dar mais nada. Porque coragem é atitude. Porque a unção, o poder, o chamado, a glória já está dentro de você. O que é que você está esperando? Ah, pastor, estou esperando Deus falar comigo. Ele já falou. O que é que você está esperando? Ah, Deus me dá unção, Ele já deu. O que é que você está esperando? Jesus já morreu na cruz do Calvário. Muita gente está fazendo muita coisa, mas falta você. Escute uma coisa: é uma ordem, não é um pedido de Deus, é uma ordem. Quando eu prestei atenção nesse texto, eu disse, eu não entendi direito. O homem está apavorado. Deus tinha que mandar alguém colocar a mão na cabeça dele para ele criar coragem. Não, Deus disse, muda de postura. Seja forte, corajoso, forte, corajoso, forte, corajoso, forte, corajoso, forte, corajoso. É uma ordem. Querido, escute bem. Paulo expressou claramente as suas fraquezas. Você nunca vai deixar de ser fraco. Quando eu era iniciante na Assembleia de Deus, eu tenho 54 anos de Assembleia de Deus, mas eu comecei a pregar com 54. E eu via Mário Cerulo, Gesiel Gomes, e eu via todos esses homens, e eu dizia para eles, Deus, eu quero ser como esses caras aí. Parece que eles dão cachuleta no diabo. Eles pregavam e não tinham problema. Senhor, eu quero ser forte também. Eu não quero ter fraqueza em mim. Olhe para o irmão que está do seu lado. Diga para ele, eu tenho uma triste notícia para dar para você. Você nunca vai deixar de ser fraco. Diga para ele, se você está esperando deixar de ser fraco para ser forte e corajoso, você já está falido, porque é daí para pior. Daí para pior. Sempre você será fraquinho, 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 fraquinho. Aí Paulo, ele nos ensina o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 12, e o verso 9 e o 10, ele diz assim, falando sobre o espinho na carne, que até hoje os teólogos discutem que espinho na carne era essa. Alguns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era um demônio que perseguiu o apóstolo Paulo, mas o próprio texto diz aqui, no contexto também, que na verdade a fraqueza de Paulo é que ele queria ser reconhecido, ele queria ser reconhecido pelos apóstolos, pelos irmãos, não, mas ele era perseguido pelos judeus, inclusive pelos próprios irmãos cristãos. E aí Paulo diz assim no 2 Coríntios capítulo de número 12, verso 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Olha o verso 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Levante a sua mão, levante a mão. Diga: quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Efésios capítulo 6, verso 10. Paulo escreve à igreja de Éfeso: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha, queridos, na transição do reinado de Davi para Salomão, qual foi o conselho que Davi disse para Salomão? Ele não puxou a constituição do reino, ele não puxou uma lista de segredos para que Salomão pudesse seguir. Não, ele disse duas coisas. A primeira foi essa: 1 Reis capítulo 2, verso 1 e o verso 2. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Fala para esse macho que está aí do teu lado, fala para ele aí. Diga: eu vou te dar um conselho de Davi. Para de chorar, para de criticar, para de murmurar, para de puxar o tapete dos outros, para de esperar, para de reclamar. Seja homem, seja homem, seja homem, seja homem. E coragem. Ah, tem muita mulher que gostaria de falar isso para o seu marido, mas eu estou falando por você agora. Seja homem, seja homem, seja homem. Cuida dos teus filhos, cuida da tua mulher, cuida da tua casa, defende a tua família. Seja homem. Segundo conselho de Davi, está em 1 Coríntios capítulo 28, verso 10. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Qual foi o conselho? Seja forte e mãos à obra. Começa a cavar o buraco, meu filho. Deixa eu te dizer um testemunho pessoal. A igreja tem um grande terreno que nós ganhamos para construir o que nós estamos chamando de Chácara Canaã. Queridos, eu comprei o terreno. Ficou uns 3 anos abandonado porque a gente não tinha grana, só pagando o terreno. E aí veio a pandemia, piorou a situação. Corre para lá, corre para cá, sem dinheiro, sem nada. Aí um dia o irmão me ligou: pastor, invadiram o terreno do lado e vão invadir o nosso também. Eu mobilizei todo o ministério. O que é que nós vamos fazer? Ou a gente vende, ou a gente vai para lá, vamos plantar guarda. Aí um outro engenheiro disse: pastor, suba o muro, porque a cerca já tinha arrancado a cerca. Vamos fazer o muro. E eu disse: como é que vamos construir sem dinheiro? E aí um obreiro chegou comigo e disse: pastor, faça bloco de cimento. Nós vamos fazer o bloco e a gente vai levantar esse muro. Eu mobilizei a igreja, mobilizamos os irmãos. Aí eu entrei na internet, peguei o vídeo de uma velhinha de uns 70 anos no YouTube, pode ver lá, ela fazendo bloco, batendo concreto, e levei para a reunião do ministério. Quando eu disse: irmãos, eu vou fazer forma para a gente fazer bloco, não tem dinheiro, vamos fazer a campanha para o cimento, campanha areia, vamos fazer o seixo e vamos fazer bloco. Aí um levantou e disse: pastor, não vai dar certo esse negócio, é muito trabalhoso. Pastor, não vai dar certo esse negócio, é muito difícil. Aí eu coloquei o vídeo da velhinha. Eu disse: vocês vão perder para essa velhinha. Eu disse: eu não vou perder. Mãos à obra. Começamos a fabricar os blocos. Veja o vídeo na internet, está colocado lá, se você quiser ver. Sabe o que nós aprendemos? Fizemos parte do muro todo. E hoje, vários dos nossos templos, o dirigente cava o buraco e ele já começa a fabricar o tijolo dele, porque acabou a desculpa. Mãos
a obra. Eu quero profetizar para você que a vitória de Deus está na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Escute bem, fique em pé, em nome do Senhor. Hoje Deus está te chamando para que você seja forte. O que aconteceu com Josué? Ele liderou o povo, ele superou a morte de Moisés, ele corajosamente, ele confiou no propósito de Deus. Deus colocou pessoas corajosas também do lado dele. Ele manteve o foco na sua missão. Ele priorizou a palavra de Deus. E diz a Bíblia que pessoas corajosas creem na presença do Senhor na sua vida diária. Sabe o que eu acho lindo, querido? É o que está escrito no verso 9, eu vou repetir para você. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor Deus estará com você, por onde quer que você andar. Capítulo 5, verso 13. Quando Josué atravessa para a terra da promessa, ele vai olhar Jericó. Jericó completamente fechada. E de repente vem se aproximando um homem dele. Capítulo 5 e o verso 13. E ele pergunta: tu és contra nós ou tu és a favor de nós? Você já parou para pensar na resposta que o anjo do Senhor deu? Ele disse assim: eu não sou nem do teu lado e nem do lado dele. Eu vim aqui porque eu sou o príncipe do exército do Senhor e eu acabei de chegar. Sabe, queridos, quando você é forte e corajoso, Deus desce na terra do teu lado. Deus diz: onde pisar a planta do teu pé, eu te darei. Escute uma coisa: Deus mandou Abraão andar a terra no capítulo 12. Deus mandou Moisés, no capítulo 4, tirar a sandália dos pés e pisar na terra. E Deus mandou Josué tirar a sandália e pisar na terra. Deus colocou um negócio no meu coração. Escute bem, tem muitas interpretações para esse texto. Mas o que eu aprendi, que Deus revelou para mim nessa palavra, é o seguinte: aonde Deus chega, a terra é santa. E Deus quer que você tire a sandália, para que o teu pé pise a terra. Porque Deus já está lá. E Deus está dizendo: pisa, porque a minha vitória é aberta com a chave do teu pé. Escute uma coisa: o meu pé não abre vitória para você. O meu pé só serve para mim, para a missão que Deus me deu. Agora, o teu pé, se Deus mandou, te deu uma missão, te deu um chamado, quando você coloca o pé, o anjo do Senhor desce, a presença do Senhor vem. Seja forte e corajoso. Eu quero profetizar que este ano de 2022 será o ano em que Deus vai te entregar a bênção e a vitória. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, gruda nele agora, teu irmão, e diga: eu quero orar por você agora. Pergunte para ele qual é a área da vida dele que ele precisa de conquista. Talvez seja um filho, talvez sejam perdas que você teve, talvez você esteja com problemas financeiros, problemas os mais diversos. Talvez você pensou em morrer, desaparecer, sair de casa, sumir. Talvez você tenha dito: não existe mais nenhuma esperança para mim. Deus está dizendo: seja forte e corajoso. Eu estou na tua vida para te dar a vitória completa. Se você quer que eu ore por você,
Se você precisa de oração, vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a área da tua vida que está precisando ser restaurada por Deus. Mas a palavra de Deus é: seja forte e corajoso. Enfrente os demônios. Em nome do Senhor Jesus. Problema na família. Venha para Deus e diga: Senhor, a partir de hoje eu serei o homem que falta dentro de casa, para minha mulher e para os meus filhos. Seja forte e corajoso. Qual é o sonho? O que é que você espera construir? O que é que foi que Deus colocou nas tuas mãos? Deus está dizendo para você: seja forte, mãos à obra. Comece a trabalhar. Quem foi que disse que não vai acontecer? Vai. Você vai entrar na terra da promessa. Eu já te vejo lá. Eu já te vejo atravessando o Jordão. Eu já te vejo rodeando as muralhas de Jericó. Eu já vejo as muralhas caindo na tua vida. E Deus te entregando a vitória completa. Se alguém que entrou aqui nesta noite ainda não tem Jesus na sua vida, alguém que está entregando a vida a Jesus, tem uma vida chegando ali, Deus te abençoe. Receba a salvação de Deus. Onde está a segunda pessoa? Corra para cá agora. Está ali a segunda pessoa. Alguém ora por ele. Cadê a terceira pessoa? Seja forte, forte, forte. Essas drogas não vão te matar. Os vícios não vão te matar. Nenhuma obra do inferno vai te matar. Porque hoje Deus está te libertando. E Deus está dando vitória a você. Eu vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inferno, e nada vos fará dano algum. Pai, pelo poder do teu nome, Senhor, eu te apresento todas estas vidas. É uma grande multidão que não dá para perceber a todos, mas todos os que estão dizendo: Senhor, eu acredito, eu creio na tua salvação, eu me arrependo dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me liberta de todo pecado. Entra com teu Espírito no coração desta pessoa, Senhor, que ele seja a tua morada, que ele seja santuário do teu Espírito, que a partir de hoje a tua presença entre na vida dele, Senhor, que a tua glória resplandeça, Senhor, e que ele seja forte e corajoso. Todas as obras do inferno, todo o poder de Satanás, todas as obras malignas, todo medo, toda fobia, tudo que está preso na vida desta pessoa, em nome de Jesus, que ele receba a tua força agora, Senhor, e que ele receba a tua coragem agora, em nome de Jesus.